Saudações acadêmicas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física da 8ª classe. Nós cá temos a ficha de apoio número 2, que tem repouso e movimento. E nós, na aula anterior, fizemos alguns exercícios relacionados com este tema, onde vimos que para definir o repouso ou movimento era necessário antes definir referencial, que dissemos que referencial é um corpo considerado fixo a partir do qual definimos o estado de repouso ou de movimento de um outro corpo. É por isso que nós lá nos exercícios dizíamos que não basta apenas o aluno dizer um corpo está em movimento quando muda de posição. Tem que dizer quando muda de posição em relação a um outro corpo considerado fixo. Entretanto, esse outro corpo considerado fixo é o tal referencial. Assim como ao definir repouso, tem que dizer um corpo está em repouso quando não muda de posição em relação a um outro corpo considerado fixo. Assim estaremos a definir repouso e movimento. E nós também temos a questão de trajetória. Trajetória é uma linha imaginária descrita por um corpo durante o seu movimento. Por exemplo, consideremos que essa esferográfica que está na minha mão é um corpo que vai entrar em movimento. Sai de um ponto A até a um ponto B. Então, começa o seu movimento, faz isso. Nós sabemos que qualquer veículo ou qualquer carro pode passar por uma estrada sem deixar nenhum sinal de que passou por lá. Então, aquela linha na qual ele transitou de um ponto para o outro, que não é visível, é que nós chamamos de linha imaginária. Nesse caso, como usei uma caneta, podemos ver os contornos de onde a caneta passou. Mas para um carro, para uma moto, para um comboio, ele apenas passa por um ponto em que nós sabemos que passou de um ponto para o outro, mas não está lá descrito a linha como tal, como aconteceu com a caneta. Então, chama-se linha imaginária, algo que nós imaginamos, que no concreto, na realidade, não está lá. E essa linha ou essa trajetória pode ser curvilínea ou pode ser retilínea. É retilínea quando a trajetória é descrita por uma linha reta, assim, do ponto A até o ponto B. Assim, a trajetória é retilínea. E é curvilínea quando é descrita por uma linha curva. Neste caso, temos cá essa linha curva. Então, trajetória retilínea, trajetória curvilínea. E depois disso, também abordamos um bocado sobre velocidade, onde temos que ver cá a definição de velocidade e suas unidades. Primeiro nós dissemos na ficha que para definir velocidade, primeiro tínhamos que definir espaço e tempo. E já diz a ficha que o espaço é representado pela letra S. Estamos a falar de espaço. É representado pela letra S. E este espaço é o comprimento da trajetória, através da qual se moveu um corpo durante um determinado intervalo de tempo. Então, significa que a trajetória, por exemplo, do ponto A até o ponto B, esta distância toda nós chamamos de espaço. Do ponto A até o ponto B, essa trajetória toda nós chamamos de espaço. E ela vai ser medida em metro. A unidade no sistema internacional é metro, representado pela letra M. Então, não se esqueçam, meninos, o comprimento é a trajetória através do qual se moveu um determinado corpo. E o tempo, o que é que seria o tempo? O que é que seria o tempo? Tempo representado pela letra T. O tempo é o período durante o qual tem lugar uma ação ou acontecimento. Por exemplo,
o corpo que sai do ponto A até o ponto B leva um determinado intervalo de tempo para deslocar-se deste ponto para cá. Então, é o período durante o qual o corpo se moveu do ponto A até o ponto B. Nós chamamos de tempo. Se já conhecemos a definição de espaço e de tempo, significa que nós já podemos definir velocidade. O que seria velocidade? Que nós representamos pela letra V minúsculo. Pela definição, velocidade é a rapidez ou lentidão com que um corpo se move. Mas também nós podemos ver que a velocidade pode ser definida matematicamente, sendo que, pela fórmula, podemos ver cá, velocidade será igual a espaço sobre tempo. Mas já sabemos que o espaço é dado em metros e o tempo é dado em segundos. Cá estamos a dizer que a unidade de tempo no sistema internacional é segundo. Já tínhamos visto isso nas aulas anteriores. Então, a unidade metro é de espaço, segundo é do tempo. Com isso, significa que a unidade de velocidade no sistema internacional é metro por segundo. Repito, a unidade é metro por segundo. Isto no sistema internacional. Muito bem. Mas nós podemos também dar a unidade de velocidade em quilômetro por hora. Significa, o espaço pode ser dado em quilômetro e o tempo pode ser dado em hora. Então, nós temos cá duas unidades. Temos metro por segundo, por um lado, e temos quilômetros por hora. Mas nós queremos saber como converter quilômetros por hora para metro por segundo ou metro por segundo para quilômetro por hora. Esse foi o nosso TPC. Como é que nós vamos fazer? Primeiro temos que saber 1 quilômetro corresponde a quantos metros? 1 quilômetro corresponde a quantos metros? Já vimos que quilo, convertemos até na avaliação, quilo, SK significa 1000. Então, quilômetro significa 1000 metros. Por outro lado, temos horas. 1 hora, também vimos nos exercícios anteriores, em que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, convertemos hora para segundo, quilômetros para metro. Porém, a ideia não é converter em separado, é converter a unidade toda, quilômetros por hora, para metro por segundo. Sendo assim, vamos colocar cá 1 quilômetro sobre 1 hora. Será igual. Já vimos que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Vamos colocar cá 1000 metros. E já vimos que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Vamos colocar cá 3.600 segundos. E a seguir, podemos ver cá que é possível reduzir os zeros. E como é que fica? Ficamos com 1 quilômetro sobre 1 hora igual, aqui sobra quê? Sobramos com 10 metros, muito bem, dividido por 36 segundos. A seguir, nós vamos aplicar o método matemático, que é produto dos meios igual a produto dos extremos. Significa, vamos passar o 10 para o primeiro membro do sinal de igualdade, que é cá. Como está aqui em cima, no denominador, no numerador, quer dizer, ao passar para o outro lado,
vai descer para o denominador. O 36 também podemos passar para o primeiro membro. Como está no denominador, vai passar para o numerador do primeiro membro, o que nós chamamos de produto dos meios igual a produto dos extremos. Significa que, ao passarmos o 36 para cá, ficamos com 36 e a unidade é quilômetro, como estamos a ver, dividido, passamos o 10 para cá, ficamos com 10 e a unidade ainda é hora, igual. Cá, se tirarmos o 10 é porque ficou 1 metro. Aqui, tiramos o 36, ficou 1 segundo. Se quisermos voltar para o passo anterior, basta devolvermos o 10 para lá, vai multiplicar por 1, continua 10 metros. Devolvemos o 36, vem para cá, vai ficar 36 segundos. Daqui, o que é que nós fazemos? Vamos fazer esta operação de divisão. 36 dividido por 10 horas. Então, teremos 3,6 quilômetro por hora, que será igual a 1 dividido por 1 é igual a 1 metro por segundo. Observem só, nós temos isto aqui na nossa ficha de apoio, como podem ver cá do meu telefone. Temos cá, escrever 3,6 km por hora igual a 1 metro por segundo, é mesmo que escrever 1 metro por segundo igual a 3,6 km por hora. Muito bem. Deste modo, o que é que nós fazemos? Como através disso aqui nós vamos converter diferentes unidades? É bem simples. Vamos prestar atenção. Se nós temos 3,6 para chegar a 1, o que é que se fez? Vamos prestar bem atenção. Eu vou colocar cá 3,6 km por hora para chegar a 1 metro por segundo. Se é 3,6 temos 1, é porque esse número foi dividido por um outro número para dar 1. E esse número só pode ser o próprio 3,6. Significa que 3,6 dividido por 3,6, o resultado vai dar 1. Agora, se nós temos 1 e queremos chegar no 3,6, então, o que é que se fez? Significa que nós multiplicamos este 1 por 3,6. Teremos o resultado 3,6. Com isso, o que quer dizer? Quer dizer que se nós estamos a sair de km por hora para metro por segundo, é só dividir por 3,6. Se estamos a sair de metro por segundo para km por hora, é só multiplicar por 3,6. Compreenderam, meninos? Muito bem. Sendo assim, nós vamos à prática, para poderem perceber melhor o que eu estou a explicar. Vamos à prática, e a prática tem a ver com os exercícios que nós ficamos com ele com o TPC. Mas, porém, antes de chegarmos lá, podemos observar cá que nós temos o 63 km por hora, que era para converter para metro por segundo. E o que se fez cá foi dividir por 3,6. Como eu dizia, significa, se nós temos 63 km por hora e queremos converter para metro por segundo, é só dividir este valor da velocidade por 3,6, como nós dissemos cá. O valor está em km por hora, queremos passar para metro por segundo, dividir por 3,6. Então, a divisão de 63 por 3,6 dá o resultado de 17,5 metro por segundo. E se nós tivermos o segundo exemplo, se nós tivermos a velocidade de 20 metros por segundo, queremos converter para quilômetros por hora. Cá, já vimos que do metro por segundo para quilômetros por hora é só multiplicar por 3,6. Multiplicar 20 por 3,6, a nossa velocidade vai ser igual a 72 metros
72 quilômetros por hora. Muito bem, então temos que corrigir cá, na ficha temos metro por segundo, tem que ser quilômetros por hora. Deste modo, nós já percebemos que de quilômetros por hora para metro por segundo, dividimos pelo 3,6. De metro por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. Esta é a conclusão de toda essa explicação que nós tivemos cá. Significa, se nós fizermos tudo isso aqui, era para o aluno compreender por que deve dividir ou multiplicar pelo mesmo número que é 3,6. É por causa dessa relação. É para evitar fazermos cálculos longos. Obrigado pela vossa atenção e a seguir poderão ver o vídeo que ajuda a compreender como resolver o TPC.